Olá, tudo bem? Eu sou Wesley Lely César e este aqui é o Universo da Música. Você pode me acompanhar por aqui todas as semanas se inscrevendo no canal, ok? Então vamos ao programa dessa semana. Então vamos dar continuidade aos programas anteriores. Os dois últimos, eu entrevistei a professora Ana Maria, nós falamos sobre a cultura grega, no período arcaico, clássico. Antes ainda tocamos no período homérico. Agora aqui eu quero dar continuidade e pincelar na realidade alguns itens que vão aqui entre mais ou menos 2 séculos antes de Cristo até o fim do Império Romano, que é 476 depois de Cristo, e que marca aí o seguinte, o final desse período, porque aí dá início ao período da Alta Idade Média, né? A Alta Idade Média, vamos tratar no próximo programa. Então, eu queria pincelar alguns pontos aí. E aí eu vou começar a fazer algumas leituras então vamos lá. O primeiro que eu gostaria de ler aqui agora é o Mário de Andrade, no livro dele A Pequena História da Música, onde ele cita no capítulo 3, ele fala sobre a monodia cristã, né? Só que ele vai fazer aí uma retomada a partir da Grécia. Então escreve o Mário, abre aspas: na Grécia tudo tinha que concorrer harmoniosamente para realizar o cidadão, cujo conceito é inseparável do Estado. Todas as especializações artísticas, o que entendemos agora, hoje, né, por músico, arquiteto, poeta, etc., eram dissolventes do cidadão ideal e só foram conhecidas na Grécia quando a nação decaía de si mesma. Aí ele faz um pé de página aí, né, citando que tanto na Grécia como em Roma a sociedade se fundava sobre a concepção da subordinação do indivíduo a ela, do cidadão ao Estado, né? Muito bem, daí ele continua: quem trouxe para nós a ideia prática do homem só, destruindo as bases em que organizaram-se as civilizações da antiguidade europeia, foi Jesus. Ok, que aí é o marco zero, ano zero, né? Ok. Foi o cristianismo que firmou no indivíduo a noção da culpa em relação ao indivíduo mesmo e substituiu, por assim dizer, a consciência estatal anterior por uma consciência individual nova. Com isso, um ideal novo de civilização ia nascer, provindo não mais da noção de sociedade, mas da de humanidade, porque só mesmo a mesquinhez do indivíduo traz a ideia de humanidade, diz ele, Mário. Aí ele ainda cita: os homens antigos tiveram noção nítida e agente de socialização, mas possuíram ideias imperfeitas, vagas e diletantes sobre o que seja humanização e liberdade humana. Ora, o ritmo, ele diz, é socializador. Com as suas dinamogenias muito fortes, ele coletiviza facilmente os seres, né? Aí ele vai falar sobre a melodia, né, que fisiologicamente falando, menos ativa, deixa espaço maior para que se desenvolvam com independência os afetos individuais do ser. Por isso, a fase rítmica da antiguidade, levada ao apogeu pela perfeição incomparável da rítmica grega, vai suceder à fase melódica, isto é, à preponderância do ritmo que a gente observa na música antiga, sucede à preponderância mais sutil e condescendente da melodia. Ainda há outra constatação a fazer. Devido a esta preponderância da melodia sobre o ritmo,
A música se sutiliza e vai deixar gradativamente de ser sensação para se tornar sentimental. De associativa que fora, de primeiro, né, vira divagativa. Isso é super importante a gente analisar isso aí, porque não fosse todos esses agregados, esses conjuntos de acontecimentos anteriores, né, não teria se formado a civilização ocidental como ela se formou, por conseguinte a nossa música não seria a mesma hoje. Entende? É isso que é importante entender, né? Ele ainda faz outras citações aqui, o trecho é extenso, tem outras coisas para ler, mas eu gostaria de ainda citar mais um pouco o Mário de Andrade, porque é bem interessante o que ele coloca. Então aqui, já vimos que era importante o ethos atribuído aos ritmos, aos gêneros e modos na Grécia. Tal música em tal ritmo, tal modo em tal gênero era nobilitadora, tal outra sensualizava, tal envelhecia, tal fortificava os moços, como vimos, né, no ethos, né, na doutrina do ethos, na teoria do ethos. Tal era religiosa e tal não. Enfim, os gregos compreendiam as obras musicais, associando a elas as ideias morais que atribuíam às formas, né, sistemas e ritmos. Agora, tudo isso vai sendo gradativamente desprezado e conscientemente ignorado. Ninguém mais não compreenderá uma obra lhe associando ideias morais pré-estabelecidas, porém divagará individualmente, deixando-se levar pelas liberdades sentimentais do eu. A música se torna objeto de divagações e mais tarde de explicações mais ou menos líricas, até que o psicologismo do século XIX a compreenderá como arte de expressar os sentimentos por meio de sons. Então ele ainda fala, escreve, foi essa a modificação fundamental que o cristianismo trouxe para a música. Otto Keller observa que, enquanto os povos antigos conceberam o som como elemento sensitivo, o cristianismo empregou como elemento pelo qual a alma comovida se expressa em belas formas sonoras. Ok? Eu quero fazer agora uma outra citação sobre, vamos dizer assim, econômica, né? Citando essa obra aqui, que é fundamental a gente estudar história econômica para poder entender as organizações sociais, econômicas, políticas e tal das sociedades, para por conseguinte entender então a música dessas sociedades, né? Quer dizer, é impossível você analisar a música, já falei isso nos programas anteriores, vou repetir, é impossível entender música de uma sociedade qualquer, desde um pequeno grupo humano até grandes grupos, até sociedades enormes, se você não compreende o modo de produção dessa sociedade, pensamento, mitologia, aquele conjunto de fatores, né, que a gente já vem analisando desde o primeiro programa, né? Então, se você está me acompanhando desde lá de trás, está entendendo o que eu estou falando. Eu queria só fazer aqui uma observação sobre a escravidão em Roma e na Grécia Antiga, como eu estou pegando aqui desde o final aí desse período helênico, né, que é um pouquinho antes de Cristo até 4 séculos depois de Cristo. Então, em Roma e na Grécia Antiga, cerca de 80% da população compunha-se de escravos. Esses escravos executavam todo o trabalho manual, inclusive grande parte do trabalho clerical, burocrático e artístico dessas sociedades. Em troca, recebiam apenas alimentação e o vestuário suficientes para sobreviverem. Os senhores de escravos apropriavam-se e desfrutavam de todo o excedente produzido por seus escravos. A economia era predominante agrícola, excetuando-se umas poucas cidades onde se localizava o governo central. Então é isso. Na grande propriedade agrícola, o senhor de escravos vivia como rei, cercado de luxo, etc. e tal. Então, que espécie de ideologia econômica vigorava nessa época? Sabe-se da existência de alguns tratados, sobretudo no período romano, sobre a melhor maneira de plantar, os implementos agrícolas mais eficientes, a forma adequada de vigiar, papapá e tal, e por aí vai. Sobre a cultura grega. A religião grega não tinha dogmas, como vimos, né, anteriormente. Isto é, os fiéis não eram obrigados a crer em determinadas verdades. Cada um podia imaginar a vida depois da morte como bem entendesse. Ok? Essa é uma questão.
A religião grega era politeísta, conforme vimos, né, nos programas anteriores. Além dos grandes deuses que habitavam o Olimpo, havia mais de 30 mil seres imortais sobre a Terra. Uma coisa que eu quero pontuar aqui é o seguinte: a partir do momento que surge o cristianismo, né, a era cristã, vamos dizer marco zero, aí, ano zero, e aí surge o cristianismo, é bom notar isso. O cristianismo é uma religião fundamentalmente monoteísta, o que leva toda a sociedade, toda essa civilização para um determinado conjunto de ideias e pensamentos e noções em torno do tal monoteísmo. Nessas sociedades politeístas, o conjunto de noções das coisas, obviamente, se difere, é muito diferente do conjunto de noções das coisas da outra civilização que é monoteísta, tá certo? Aí você me pergunta, bom, mas o que isso tem a ver com música? Tudo a ver, porque conforme já estamos desde o princípio até aqui, vendo que dependendo como se pensa, você vai fazer um determinado tipo de música, né? Por exemplo, se não tivesse acontecido o pitagorismo na história, por exemplo, né? Por conseguinte, não teríamos o peso do cartesianismo na nossa música. Então, essas questões todas nós temos que ter muito bem pontuadas conosco. Então, é uma questão de ligar esses pontos todos. Eu já falei e repito, toda a nossa base da nossa cultura musical ocidental, já acentuei isso em outros programas, toda a nossa base está aí nesse período grego, aí é fundamental, a gente não pode perder isso de vista. Aliás, esse período grego daria uma série enorme, né? Só falando sobre isso. O problema é que a gente sabe muito pouco sobre essa música, como era. No livro História Universal da Música, de Kurt Pallen, provavelmente a música grega é, nas suas bases teóricas, uma consequência direta da ciência da música no Império dos Faraós. Mas o que ele vai dizer é que os romanos não inventaram nenhum instrumento, limitando-se a adotar os que se deparavam aos seus exércitos nas conquistas. Tinham especial preferência pelas flautas usadas nos solenes ritos divinos, bem como nas bacanais. Que os bacanais são os longínquos precursores do carnaval, né, que temos hoje. Introduziram-se também as representações teatrais. Veja bem, isso foi em 336 a.C. Apareceram pela primeira vez em Roma pantomimas etruscas, sucessoras do teatro grego, nas quais era comum a música. Pouco a pouco criou-se um teatro romano próprio, mas principalmente da natureza satírica e muito popular. Uma outra observação que o Kurt Pallen faz aqui na História Universal da Música, isso importa muito, porque ele vai dizer o seguinte, escreveu aqui: por 10 séculos esse canto não nos abandonará, esse canto, essa música antiga. Por 1000 anos encherá toda a história da música ocidental que temos hoje, né? Estreitamente ligada ao desenvolvimento da religião cristã, com o seu triunfo e expansão no mundo. Bom, então dando continuidade aqui, eu queria citar um autor que já citei antes, Ernest Schumann, em Música como Linguagem. Ele faz a seguinte observação a respeito, falando da música ocidental, né, dentro dessa temática, falando aí sobre a monodia, né. Ele vai dizer o seguinte: foram extraordinários os esforços desenvolvidos na antiguidade helênica, que é o período que nós estamos falando, no sentido de estabelecer-se uma sistematização racional da monodia. Os trabalhos científicos e filosóficos de pensadores, né, como Pitágoras, Euclides, Aristóxeno e outros, contribuíram de modo decisivo, para a formalização de uma teoria que incluía tanto um sistema de gêneros teórico-musicais, dando origem a sequências de sons sob a forma de escala, como um sistema rítmico que se referia ao mesmo tempo à música e à versificação, né? E ele vai discorrendo aí sobre essas questões. E ele aborda uma série de itens sobre os princípios gerais, né, sobre os princípios gerais,
aborda uma série de itens aí que daria certamente uma série. Só essas abordagens dele aqui daria uma série enorme. Música, breve história. Ele vai dizer: os romanos só conseguiram conquistar totalmente a Grécia no século II a.C., conforme já vimos, né? E as colônias gregas da Itália meridional e da Sicília eram chamadas pelos romanos de Magna Grécia e acabaram influenciando tudo o que acabou sendo conquistado. Esse período ficou conhecido por neogrego. Uma observação que o Edson Frederico vai fazer é que nas artes Roma imitou a Grécia, né? A música romana não teve personalidade, assim como os pintores romanos não foram originais, né? Todos os instrumentos musicais da antiguidade foram usados pelos romanos. O instrumento musical mais popular da Roma antiga foi a flauta, com 2 tubos, que era chamada de fístula, né? E por aí afora. Aí eu vou falar dos outros instrumentos, como o órgão hidráulico, que veio dos egípcios, né? O órgão pneumático, que veio dos gregos. Tudo isso Roma foi absorvendo. Roma não criou, na realidade, algo específico, conforme até já notamos antes no programa anterior, quando falamos com a professora Ana Maria, né? Eu só queria pontuar aqui o Claude Parisca, que eu já citei ele anteriormente, História da Música Ocidental. Quando ele fala sobre a música na antiga Roma, não sabemos se os romanos terão sido responsáveis por alguma contribuição importante, quer para a teoria, quer para a prática musical. Roma foi buscar a sua música erudita à Grécia, especialmente depois desta região se tornar uma província romana, em 146 a.C. E é possível que esta cultura importada tenha substituído uma música indígena, etrusca ou italiana, da qual nada sabemos. Eu quero fazer uma nova citação aqui de um autor que eu já citei anteriormente várias vezes, Roland de Candolle, História Universal da Música, quando ele cita autores importantes para a música, para a formação da música desse período, como Cláudio Ptolomeu, cujas teorias astronômicas serviram de referência durante séculos. Ele costuma ser considerado o último sábio da antiguidade. Mais de 4 séculos depois dos elementos harmônicos de Aristóxeno, a obra dele, em 3 livros, é uma obra fundamental para o conhecimento da teoria grega clássica. E outro autor que ele cita também é o Aristides Quintiliano, né, que viveu provavelmente no final do século II, né, fez uma obra também, publicou uma obra chamada De Música, baseado em escritos de Platão, enfim, e inspirado também em Aristóxeno e tudo mais. Enfim, aí ele vai fazer várias citações sobre ele. Vai citar Boécio também, só que Boécio já é mais tarde, né? Podemos voltar ao Boécio depois. A música do Homem, de Raoul Minuin, que eu já citei em programas anteriores, mas só um comentário dele aqui, quando ele diz: quando Roma derrotou a Grécia, copiou-lhe a música, juntamente com a arquitetura e a escultura. Mas a importância da música diminuiu muito, porque Roma orientava-se para a palavra, a lei e a espada. Depois da queda da civilização romana, começou a se impor lentamente uma outra força na cultura ocidental, e essa força foi a Igreja Cristã. Ainda ele completa o Raoul Minuin. A Igreja conseguiu produzir sua grande arte que emanava dos centros em Roma e Bizâncio, porque havia absorvido as crenças pagãs prevalecentes, transferindo a adoração dos deuses gregos e romanos para os santos cristãos. O início da era cristã, e depois o cristianismo, uma vez oficializado, depois ele levado adiante, né, quer dizer, forma toda a cultura ocidental musical que temos hoje, ele que dá toda essa base. Bem, então esse programa ele fica por aqui, vou deixar por aqui, esses textos, né, só foram para corroborar um pouco essa ideia do que foi a Grécia e essa passagem da Grécia para Roma. Obviamente que esse programa aqui daria uma série enorme, teria que compilar muito material, porque não se sabe exatamente como é que era a música desse período, esse que é o problema. Então eu fiz algumas situações para a gente ter algumas referências só, né? E daqui para frente agora vamos avançar na história aí, e o que vem agora a seguir é a Alta Idade Média, que vai pegar mais ou menos entre o século V e o século X, mais ou menos, já depois de Cristo, obviamente, claro. Então até
próximo programa. Valeu, obrigado.